Se você é ambicioso, mas preguiçoso, assista esse vídeo. Esse é o título desse vídeo aqui, ele tem aí quase 5 minutinhos. Eu já assisti esse vídeo, diga-se de passagem, porque eu, sim, por muito tempo eu fui o tipo de pessoa extremamente ambicioso, mas extremamente preguiçoso. E eu não perdi toda a minha preguiça, não. Eu só aprendi a usar ela ao meu favor. Conforme eu for passando esse vídeo, conforme for rolando esse vídeo, eu vou comentar com vocês com relação a isso, porque eu achei muito interessante, sabe? A mensagem desse vídeo e o contraste que tem com a minha vida. E eu confesso que quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa, tipo, não é que foi natural pra mim, não. Mas eu vi e eu acompanhei tantas outras pessoas fazendo essas coisas que meio que, de certa forma, se tornou natural. Claro que eu fui influenciado, graças a Deus, ao bom sentido, eu fui influenciado por essas pessoas e isso acabou modificando esse conceito, porque eu sou extremamente ambicioso. Tipo, muito, muito, muito ambicioso, sabe? Só que eu também sou, na mesma proporção que eu sou de ambicioso, eu sou de preguiçoso. E eu consegui inverter o uso da preguiça. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Mas vem cá, primeiro vamos começar a dar uma assistidinha aqui para vocês entenderem o contexto que eu quero passar para vocês. Você tem grandes sonhos, mas sente que nunca tem energia para realizá-los. Sempre diz que vai começar amanhã, mas esse amanhã nunca chega. Você quer conquistar coisas incríveis, mas até dar o primeiro passo parece difícil demais. Você pensa em escrever um livro, começar uma alimentação saudável ou aprender uma nova habilidade. Mas em vez disso, se pega rolando o feed do celular ou assistindo mais um episódio daquela série. Mas por que isso acontece? Será que você é simplesmente preguiçoso? A verdade é que não se trata de falta de ambição. O problema é que sua mente vê essas tarefas como enormes e desgastantes. Sempre que algo parece muito difícil, seu cérebro entra em modo de defesa e busca alternativas mais fáceis e prazerosas. Isso não é um defeito seu, é um mecanismo de sobrevivência, programado para evitar esforço desnecessário. Mas aqui está a boa notícia. Preguiça não é uma identidade, é apenas um hábito. E hábitos podem ser mudados. E hábitos podem ser mudados. Era exatamente o que eu queria pausar para trocar essa resenha com vocês primeiro. A gente teve todo esse período desse vídeo, eu concordo 100% com tudo que foi dito. Na minha opinião, eu concordo 100% com tudo isso que foi dito pelo simples motivo de que é verdade. Pelo menos na minha interpretação, no meu ponto de vista, é verdade. Primeiro, a preguiça, ela é um hábito. Quanto mais preguiçoso você é, mais preguiçoso você fica. Da mesma forma que o inverso também. Quanto mais estudioso você é, teoricamente você deveria ficar mais estudioso ainda, né? E quanto mais um lifestyle saudável você tem, mais você quer ter esse lifestyle saudável. Quanto mais atleta, quanto mais profissional, quanto mais técnico, quanto mais qualquer coisa que você é, mais você tende a ser, porque isso se torna um hábito. Hábito tem recorrência. E aí, quando se torna um hábito e tem recorrência, você começa a tornar aquilo algo muito natural, algo muito normal. E a mesma coisa para o resto. Então, realmente, qualquer coisa que na vida pode ser ruim, pode ser desconfortável, pode ser desconcertante, pode ser, de certa forma, problemático, isso vai acontecer, o seu cérebro vai reagir de uma certa forma, entendeu? Então, assim, quando a gente chega nesse ponto, quando a gente chega nesse patamar, vamos colocar desse jeito, você tem que ter o controle da sua vida. E o que eu quero dizer com você ter que ter controle da sua vida? Você tem que tomar as suas próprias ações, você tem que tomar a sua própria responsabilidade para fazer aquilo. As coisas é um problema seu, não é problema dos outros. Não é, o problema nunca tá lá fora, gente. O problema tá sempre aqui dentro, é sempre com a gente. E é isso que falta muita gente aceitar. Não é nem entender, às vezes as pessoas entendem, as pessoas só não aceitam. E aí é mais fácil ficar consumindo qualquer outra coisa, ficar desvaneando com qualquer outro motivo, com qualquer outra atividade, porque isso é realmente mais fácil pro seu cérebro e pro seu corpo, isso é mais fácil, né? A mesma coisa, por que seu corpo vai querer que você vá para academia para sentir dor? Só que ele não entende o resto. E depois, com o passar do tempo, quando entende o resto, todos os outros benefícios, todos os outros resultados, aí o jogo muda, aí as coisas mudam, aí fica diferente, aí o game se torna diferente, é outra parada, entendeu? Então é esse o lance que eu acho que é muito válido vocês pararem para pensar. Mas vamos continuar aqui, porque essa frase final de que a preguiça é um hábito e hábito pode ser mudado, cara, é ótima. Pense em quantas vezes você desistiu de algo porque parecia impossível de alcançar. Você quer economizar dinheiro, mas a ideia de cortar todos os gastos parece sufocante. Você quer ter um corpo mais saudável, mas pensar em correr todos os dias já te deixa exausto antes mesmo de começar. A questão não é que você não se importa com essas metas. O problema é que seu cérebro prioriza o conforto e evita qualquer sensação de dor ou esforço. Mas a grande virada acontece quando você percebe que pode enganar seu. Um parênteses. Por que o nosso cérebro interpreta isso nos dias atuais? Porque no passado, lá mil e mil anos atrás, os nossos antepassados passavam por muita dor, por muito sofrimento para conseguir as coisas. Então, era um ambiente, era um planeta extremamente mais hostil, tá? Isso eu não tô falando da minha cabeça, não. É coisa científica. Bota no Google, bota no ChatGPT, bota no Grok, bota onde você quiser procurar aí, procura aí, porque eu tô te falando, não é sacanagem, não. Os nossos antepassados foi tudo muito sofrido.
Não à toa, por isso que o nosso corpo tem esse mecanismo de querer ficar gordo. Gordo no sentido de porque ele quer guardar tecido adiposo. Tecido adiposo, de certa forma, serve para você se proteger contra o frio, mas também é um estoque de energia. Então, se você não tem energia para gastar no corpo, o seu último mecanismo para ser consumido através de energia, ou seja, para o seu corpo consumir energia, o último mecanismo é sempre a gordura. Não à toa, quando você frequenta academia e etc., primeira fonte de energia que tem o seu corpo, sim, eu vou simplificar muito, tá? É o músculo e depois a gordura. Por isso que a dieta tem que estar extremamente balanceada, etc, 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 para você tentar condicionar o consumo de energia à gordura. Enfim, claro, eu estou simplificando muito a explicação, isso aqui é um pouco mais extenso, mas de qualquer forma é só para vocês entenderem o conceito, tá? Então, realmente, hoje, cada vez mais o nosso cérebro ele quer comodismo, ele quer facilidade, ele quer menos esforço. Parte disso vem de gerações muito passadas, né? Coisa muito antiga, mas parte disso também foi descoberto através de novos mecanismos. Ou seja, todos os cientistas que descobriram todo esse lance da dopamina, daquela energia fácil, daquele prazer rápido, etc, etc, tudo isso de certa forma gira dinheiro e pelo mundo como ele funciona hoje, naturalmente acaba acontecendo nesse sentido. Seu próprio cérebro. Como? Passo 1. Comece pequeno, faça tarefas fáceis. Grandes objetivos podem ser intimidantes. E é exatamente isso que faz você adiar o início. A solução? Divida tudo em pequenas partes. Se você... Isso aqui eu concordo 110%. Vamos pegar um exemplo aí de grana. Cara, vamos supor algo muito padrão para a maioria das pessoas. Eu quero R$ 1 milhão. Você não tem que pensar no R$ 1 milhão. Começa a quebrar isso. Antes de R$ 1 milhão, eu preciso juntar primeiro R$ 1.000. Depois de 1.000, eu tenho que bater 5.000. Depois de 5.000, eu tenho que bater 10.000. Depois de 10.000, 20.000. E aí você quebra em pequenos pedaços. Isso tudo fica muito mais tangível. Isso tudo se torna muito mais rápido de você entender. Isso tudo torna você muito mais próximo do resultado, porque você consegue ver a evolução do processo. Então você vê bons frutos do que você está fazendo. E isso mantém o hábito, você te mantém constante para conseguir chegar no seu objetivo, para chegar no seu resultado. É a mesma coisa com academia, com atividade física. Você quer, pô, aquele físico, só que você tem que quebrar aquele físico em etapas antes. Então, tipo, se você quer músculo, pô, eu tenho que bater X quilo, a composição do corpo X, Y, Z. Você quer perder gordura, você quer emagrecer, pô, eu quero esse físico, tá bom. Só que hoje eu tô com tantos quilos, eu tô com X percentual de gordura. O que eu tenho que reduzir? Tanto, 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 tanto. Você começa a quebrar em micro pedaços. Por quê? Nosso cérebro, a nossa cabeça entende o processo e a nossa cabeça entende os resultados a cada etapa do processo. Isso torna prazeroso no sentido de que você está vendo o resultado, você está vendo resultado através do que você está fazendo. Ou seja, em vez de você só ver o teu físico ou o teu dinheiro na conta, sei lá, daqui X anos, daqui X tempo lá na frente, não, cara, até você chegar lá teve todo um processo, teve toda uma etapa que aconteceu e você soube aproveitar esse processo. Você quer ler mais livros? Não tente devorar 50 páginas de uma vez. Comece com apenas uma página por dia. Isso remove a resistência inicial. E com o tempo, sua mente vai se acostumar com um novo hábito, tornando-o mais natural. Imagine escalar uma montanha. Você não chega ao topo com um único salto, mas sim dando um passo de cada vez. Pequenos avanços geram grandes resultados. A chave está no progresso contínuo, não na perfeição imediata. O importante é seguir em frente, mesmo que devagar. Com o tempo, esses pequenos passos se transformam em conquistas extraordinárias. Passo 2. Crie rotinas fáceis. Se você depende apenas do seu poder de vontade para agir, mais cedo ou mais tarde vai falhar. O poder de vontade oscila, mas uma boa rotina transforma ações em... Basicamente, essa parte que ele está falando, a gente está falando entre motivação e consistência. Motivação e disciplina. A motivação, apesar de ter gente que não gosta, eu acho ela essencial, eu acho ela fundamental. Você tem que ser motivado, você tem que começar com a motivação. A motivação te tira da zona de conforto, a motivação te faz dar os primeiros passos. Então você precisa, na minha interpretação, de motivação, pelo menos no começo. Porque a motivação vai acabar. Ela pode durar uma semana, ela pode durar 2, talvez 3 semanas. A motivação não vai durar para sempre. A partir daí é a consistência, é a disciplina, é a resiliência. E aí tem um monte de outras palavras que a gente poderia colocar aqui. Mas é você justamente desenvolver um hábito para com relação àquela atividade. Então, assim, você sustentar ou você querer sustentar tudo só sobre a motivação, sinto muito, tem prazo de validade, eu já estou te adiantando, não faça isso. E entenda que é um processo, a motivação ela é necessária, ela é fundamental e ela te impulsiona, ela dá os primeiros passos. E a partir daí você tem que tomar controle da situação, o problema é seu, a responsabilidade é sua, você tem que ter a noção, a lógica, a cabeça, a consistência, a resiliência para ir executando esses processos. Então isso realmente faz sentido, sabe? Hábitos automáticos.
Por isso, em vez de contar com a motivação, facilite o processo. Se você quer começar a ler mais, deixe um livro ao lado da sua cama ou na mesa onde toma café da manhã. Assim, ao acordar, a leitura se torna a opção mais natural. Se quer beber mais água, encha um copo antes de dormir e deixe-o ao lado da cama. Quando acordar, ele já estará lá, pronto para você começar o dia bem hidratado. Passo 3. Use a regra dos 2 minutos para dar o primeiro passo. O grande obstáculo para qualquer mudança não é o esforço necessário, é simplesmente começar. Mas existe um truque simples que pode te ajudar. A regra dos 2 minutos. O conceito é simples. Comprometa-se a fazer algo por apenas 2 minutos. Quer ler mais? Leia uma página. Quer organizar sua casa? Arrume apenas um canto. Quer começar a treinar? Faça um único alongamento. Parece pouco, mas é o suficiente para te colocar em movimento. Porque uma vez que você começa, continuar se torna muito mais fácil. Isso aqui eu concordo muito, principalmente com relação a você quebrar em micro etapas. Então, assim, no começo, eu vou começar a ir pra academia. Não precisa ficar muito tempo lá. Vai lá, fica meia hora. Faz lá, por exemplo, 4 exercícios por 30 minutos. Pronto. Fez, vai embora. E você vai colher os frutos daquilo no decorrer dos próximos dias. Esse lance de arrumar a casa, é verdade. Vamos supor, você mora sozinho, você mora sozinha. Beleza. Comece então deixando, assim, mantenha um cômodo totalmente arrumado. Por exemplo, tua cozinha, tua sala. Geralmente o ambiente que você mais frequenta. Comece a manter naquele ambiente que você mais frequenta arrumado. Você vai ver que no decorrer dos próximos dias, a desarrumação, a desorganização dos outros ambientes vai começar a te incomodar, sabe? Você quer ter uma alimentação saudável. Se você já começa na sua primeira refeição do dia fazendo certo, fazendo correto, você vai sim achar ruim, você vai sim achar prejudicial as outras refeições do seu dia serem uma merda. Então de manhã, faça, sei lá, vamos pensar em uma alimentação saudável, tá? Não vamos pensar em dieta, não. Vamos pensar em alimentação saudável. Dieta que eu digo no sentido de obter algum tipo de resultado. Não, vamos pensar em uma alimentação saudável, uma refeição balanceada, com frutas, ali com aquele nível de carboidrato bacana, com nível de proteína bacana logo pela manhã, você bebendo alguma coisa que seja limpa, tipo, você não vai tomar achocolatado, não vai tomar umas paradas assim, não. Você vai tomar, sei lá, um suco, uma vitamina, ou leite com café, sei lá, enfim, qualquer parada assim que seja do seu agrado, não sei o quê. Quando você começa o dia já no plano, já bem, quando você for no almoço, provavelmente você não vai destruir uma parmegiana, não vai se entupir de batata frita, não vai pedir aquele refrigerante normal. Você até pode pedir o refri, mas pelo menos vai de refri zero, entendeu? Então, assim, quando você começa a quebrar em micro etapas, esse lance da leitura é a mesma coisa. É que hoje realmente eu confesso que eu acabo não lendo livros físicos, eu acabo consumindo conteúdo por outras vias, por outras ferramentas, por questão de locomoção, cara. Eu ia falar outra palavra, me esqueci, mas tipo, plano de locomoção. Então, por exemplo, eu uso muito transporte público. Então, direto eu tô consumindo alguma coisa, seja assistindo, seja ouvindo, mas eu tô consumindo algum tipo de conteúdo que eu acredito que vai ter um certo valor, né, pra mim, que vai trazer algum tipo de benefício, algum tipo de conhecimento, algum tipo de sabedoria, algum tipo de reflexão, alguma coisa nesse sentido. Mas teve uma época, principalmente ali nos meus 20 e pouquinho, que eu fazia isso pra ler. O que eu reparava? Sempre que eu começava a ler, me dava sono e eu dormia. Então o que eu falei? Eu falei, cara, eu não quero parar para começar a ler e dormir. Eu não quero usar o livro para dormir. Não, eu quero usar o livro para ler, para começar a pegar o gosto, para pegar a manha. E aí o que eu comecei a fazer? Era 2 páginas por dia. Na verdade, era uma página inteira, né? 2 folhas, a frente e a verso. E eu só lia isso. E aí eu fiz por um dia, eu fiz por 2. E aí conforme eu fui fazendo isso, o sono ele continuou vindo, mas cada vez mais o sono demorava mais para vir. Aí depois eu comecei a fazer isso no transporte público. Só que no transporte público, como pô, balança pra caramba, tá, não sei o que, sei lá, eu me sinto um pouco mal, talvez tontura, alguma coisa assim, não sei. Então, no transporte público, eu coloquei a meta de, pô, quero ler 2 folhas inteiras, 4 páginas, né? 2 folhas inteiras, frente e verso. E aí eu comecei a fazer isso. Pegava, pá, lia, pá, não sei o que, acabou. Guardava, tá tudo bem, vambora. E isso começa, ou seja, micro hábitos, quando você começa a fazer dia após dia, semana após semana, isso cada vez mais vai começar a expandir. Então, por isso que eu falo, o lance realmente, e é o que a gente comentou no começo do vídeo, é essa parada de que a preguiça ela é um hábito e hábitos podem ser mudados. Então você pode, né, virar o jogo. E aí o que eu falei no começo do vídeo com relação a que, assim, eu uso a preguiça a meu favor, porque eu falo lá pro pessoal lá, tipo, quando a gente tá trabalhando, tá, eu falo assim, ninguém ali dentro é mais preguiçoso do que eu. Ninguém ali dentro, eu garanto, é mais preguiçoso do que eu. Não é, não é. Eu afirmo categoricamente, ninguém ali é mais preguiçoso que eu. Por que eu falo isso? Porque eu sempre sou a primeira pessoa, e eu sou mesmo, isso não é balela, é real. Eu sempre sou a primeira pessoa que eu busco sempre outras alternativas mais produtivas, mais rápidas, mais certeiras, mais concretas, para a gente chegar no resultado que a gente precisa chegar no menor caminho possível, com o menor desgaste possível.
Gosto de pensar assim: pressão é bom, tensão é ruim, tensão rompe, tensão quebra, pressão não, pressão te mantém ativo, pressão te mantém alerta. Eu gosto de pensar nisso, entendeu? Então, assim, ninguém ali dentro no nosso trabalho é mais preguiçoso que eu. Só que eu uso a preguiça ao meu favor. Eu sei que eu sou preguiçoso, eu não quero ficar trabalhando 12, 14 horas por dia, eu não quero. Então, eu sempre vou tentar buscar mecanismos para tornar aquela rotina, aquela atividade mais dinâmica. E dinâmica no sentido de mais assertivo, de mais correto, de chegar no resultado que a gente precisa chegar. Esse é o ponto, sabe? E graças a Deus eu consegui desenvolver isso, eu consegui fazer isso. Então, boa parte da dinâmica que eu tento, que eu penso e que eu tento fazer e tal, é nesse sentido. Eu peguei a preguiça que eu tenho e eu sou sim preguiçoso, gente. Não me interpreta mal, não. Eu sou sim. A diferença é que eu sei trabalhar a preguiça. Eu reconheço a preguiça e eu trabalho ela. Sabe? Então, de certa forma, eu uso a minha preguiça no bom sentido, porque eu pego ela e eu inverto ela para tipo assim, cara, eu sou tão preguiçoso que eu não quero fazer tudo isso desse jeito que eu vou buscar outras alternativas para fazer mais rápido, para fazer melhor, para fazer correto, para eu não precisar ter retrabalho. Eu odeio retrabalho. Sabe por quê? Porque o retrabalho vai me dar trabalho duas vezes, porra. Eu acho burro, eu acho burro. Desculpa, você tá assistindo, desculpa, eu acho o retrabalho algo burro. Eu acho o retrabalho coisa de gente estúpida. Por um motivo muito simples, você vai ter a porra do mesmo trabalho duas vezes. Isso não tem cabimento, isso não tem nexo. Faça bem feito uma vez para você não ter que fazer de novo. Isso não entra na minha cabeça. Puta que pariu, como tem gente que não para pra pensar nisso. É por isso que eu falo, eu odeio retrabalho, porque o retrabalho vai causar dois trampos, porra. Dois trabalhos. Pelo amor de Deus, pensa comigo. Então, assim, eu, preguiçoso como eu sou, cara, você não tem noção de como eu odeio errar. Eu fico puto pra caralho quando eu erro. Por um motivo muito simples. Eu não quero fazer de novo. Não quero, mano. Não quero. Por quê? Isso volta em um outro vídeo que eu gravei com relação ao tempo. Eu tenho muito zelo pelo tempo. Eu tenho muito cuidado pelo tempo. Eu, cara, cada dia que passa não é um dia mais, gente. Cada dia que passa é um dia menos. Eu não vou viver infinitamente. A minha vida tem prazo de validade, como a de todo mundo. A gente só tem dificuldade de aceitar, mas é um fato. Eu provavelmente devo viver até os 70 e pouco, 80 e poucos anos. Eu duvido que eu chegue nos 90, eu acho que não. Eu nem sei se eu quero, na verdade. Mas os 70 e pouco, 80 e pouco, eu acho que, pô, dá pra você estar bem, tá um velho lúcido, sabe, mantendo a rotina que eu tenho hoje de alimentação, atividade física e tal. Talvez com 70 e pouco, 80 e pouco eu ainda esteja bem, né? Eu não quero ser esses velhos dependentes dos outros. Aí não, aí eu acho que minha vida pode acabar porque eu não vou me sentir bem, não. Vai ser 70 e pouco, 80 e pouco, sim. Então, desde que eu mantenha uma vida saudável e bacana, mas enfim. Então, como eu entendi esse lance do tempo já, eu uso também o tempo paralelamente a esse lance da preguiça, cara. Eu sei que se eu fizer cagada aqui nessa parada de preguiça, se eu for preguiçoso, se eu for procrastinador, se eu for ficar deixando pra depois, cada vez mais eu tô gastando mais tempo. Então, duas coisas que me incomodam muito estão conflitando ao quadrado. Tá ligado? Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria passar pra vocês. E isso dá certo. Eu falo por mim, pelo menos. Pra mim dá certo. Eu uso a preguiça ao meu favor. Então, assim, eu tento errar o menos. Não tô falando que não vai errar. Vai errar, é fato, normal. Mas tenta errar o menos possível. Pega a sua preguiça e trabalha ela. Pra ela ser algo favorável pra você. Usa a sua cabeça. E assim, usa as ferramentas que hoje nós temos disponíveis para buscar soluções, para buscar alternativas que sejam boas, que sejam corretas. Não vai fazer sacanagem, senão você vai se fuder. Bom, se você quer fazer sacanagem, o problema é seu, mas eu acho que infelizmente você vai tomar na cabeça e aí vai ser um puta do imbecil. Então eu não acho muito prudente, não. Acho bastante idiota, inclusive. Mas cada um faz o que quer. De qualquer forma, utiliza isso, sabe? Para de só olhar com um viés, para de agir como se a vida fosse preto no branco, para de agir como se a vida fosse binária, um e 2 ou 0 e 1, sei lá. Não é bem assim que funciona, sabe? As coisas são muito mais amplas. A gente tem vários outros pontos de vista. E é justamente essas coisas que eu quero resenhar com vocês aqui no nosso canal, tá ligado? É a gente ter insights, ter reflexão, ter pensamento, dar uma filosofada, pensar, parar de ter a miopia das coisas, parar de olhar só assim. Não, mano, vamos abrir o olho, vamos olhar as paradas. Eu gosto muito de olhar, tipo, como se fosse em terceira pessoa. Sai do real, sobe, sabe? Olha de cima, olha todo o contexto, vê tudo que tá rolando, vê tudo que tá acontecendo, sabe? Porque isso, acredite se quiser, vai ser muito bom, é muito produtivo quando você faz desse jeito. Pelo menos pra mim funciona muito bem, né? E é basicamente essa mensagem que eu quero passar pra vocês. Mas enfim, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dessa resenha, desse papo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, dúvidas, sugestões, campo dos comentários totalmente à vontade. A gente se vê no próximo. Até mais, eu fui.